Israel está sendo acusado pela África do Sul de genocídio. A gente já trouxe esse assunto essa semana aqui no ICL Notícias, contra os palestinos, esse genocídio na faixa de Gaza e também na Cisjordânia, né? A gente tem visto ataques contra os palestinos, inclusive dizendo que Israel deixa Gaza à beira da fome. Isso porque também é uma arma de guerra você deixar os palestinos ali passando fome. Essa petição teve o apoio do Brasil, do governo brasileiro, e aqui no Brasil a mídia tradicional vem criticando em bloco, a mídia hegemônica, a posição do Brasil de ter feito essa posição contra os ataques, né, o genocídio contra os palestinos. Eu pergunto para você, Rogério, aproveitando, por que a mídia brasileira fez esse coro, esse bloco tão bem formado contra a posição do Brasil? A gente teve diversos jornais, a gente até tem aqui as imagens, né, dos jornais que fizeram os editoriais contra. Daqui a pouquinho a gente vai colocar aqui na nossa tela, olha só. O jornal O Globo, por exemplo, diz o seguinte: o endosso de Lula é agressão injusta a Israel. Essa foi a manchete do jornal O Globo de hoje, um editorial. A gente também teve a Folha de São Paulo, viés na diplomacia, e também no Estadão, diplomacia estouvada, foi o título do editorial do Estadão. Estouvada é típico do Estadão, né? Porque, Estadão, né? Estadão. Por que existe esse alinhamento automático da mídia brasileira, da mídia hegemônica brasileira com Israel, Rogério? Primeira coisa que vem à tona é a influência importante dos lobbies sionistas, que acontece também no Brasil, é inequívoco, tem um aspecto que é ideologizado, também em relação a isso é nítido que você encontra um alinhamento, muitas vezes, entre esses setores da mídia, chamada mídia mainstream, e setores que politicamente estão ligados, por exemplo, à extrema-direita, porque a gente vê a manifestação do ex-presidente Bolsonaro, dos filhos dele, de apoio absolutamente incondicional a Israel, aconteça o que acontecer, 90% das pessoas em Gaza estão privadas das suas casas, são deslocados internos. Você tem muita gente em Gaza que não tem água potável, você tem muita gente em Gaza que não tem água doce, que não consegue porque as estações de dessalinização foram bombardeadas pelo exército de Israel, escolas foram bombardeadas, hospitais foram bombardeados, igrejas, mesquitas, centros culturais, locais onde a ONU tinha, de alguma forma, condição de abrigar refugiados ou deslocados, também não foram poupados. Então, eu creio que é uma ação ideologizada, que é fortemente influenciada pelos lobbies. Os lobbies são um fator muito importante nesse sentido, além do aspecto da oportunidade para criticar o governo, que teve uma atitude bastante corajosa, porque se nós pegarmos os países da lista daqueles que deram suporte à petição da África do Sul, talvez o Brasil seja, a nível de economia e a nível de expressão territorial, a nível de expressão política, o mais importante deles. Nós tivemos algumas ações, como a ação coletiva da Liga Árabe, da Organização de Estados Islâmicos, mas se nós pegarmos ações individuais de países que, de alguma forma, subscreveram ou apoiaram essa ação da África do Sul em Haia, o Brasil, para mim, é o mais importante deles. O Brasil é o maior PIB, o Brasil é a maior área territorial. Vejam, por exemplo, nós não tivemos outros países da dimensão do Brasil aderindo. Muitas vezes, as pessoas contestaram a posição do governo Lula em relação ao fato que muita gente exigiu que fossem revistos os contratos de segurança, alguns até exigiam que houvesse algum tipo de questão no que tange a ruptura de relação diplomática, e isso acabou não acontecendo, acho que por uma questão até de prudência. E o governo brasileiro, ao meu ver, teve uma atitude bastante corajosa e eu entendo adequada em função da tragédia que vive Gaza. Aonde, se nós pegarmos a população de Gaza e fizermos uma regra de 3 em relação à população brasileira, o que existe hoje, contabilizado de mortes em Gaza, seria equivalente a aproximadamente 25 milhões de brasileiros. Anita Blian, é importante, enquanto você falava, as imagens lá de Haia, a delegação sul-africana, né, para quem viu as imagens e não entendeu muito bem, é a delegação sul-africana que fez a primeira fala, né, quando foi aberto o processo, né, apresentando a denúncia oficial, juridicamente embasada. E olha, fica difícil, né, agora Israel dizer o que a África do Sul é pró-Hamas.
Não tem nenhuma ligação com o Hamas. Rodrigo, a África do Sul conhece bem o 1940... apartheid, isso sim, né? Conhece bem o apartheid. Fale. Sem dúvida. Em 1948, o que versa a respeito da questão da regulamentação da proteção ao genocídio foi feito com base no que foi o Holocausto, que ocorreu contra a população judaica na Segunda Guerra Mundial. Então, quer dizer, aí, em relação a essa convenção, tanto Israel como a África do Sul, ambos são signatários, porque há muita confusão, essa questão de quem é signatário do quê, que tratado, que convenção, que pacto pode atingir ou pode ter jurisdição sobre uma ou outra situação. Aqui foi criado, esse é um grande paradoxo, foi criada essa proteção em função, inclusive, do Holocausto judaico, Sim. em 1948. Né? Então, é importante frisar que o que está acontecendo em Gaza não é uma questão de cristão, de judeu, de muçulmano, de árabe, de israelense, é uma questão que diz respeito à dignidade da pessoa humana. Então, nesse sentido, o presidente Lula teve uma atitude bastante louvável e corajosa, porque a gente sabe que não é apenas um editorial do Globo, da Folha ou do Estadão. Você pode ter aí em cadeia e em cascata uma série de reações, inclusive de caráter oportunista, de grupos opositores ao presidente Lula, que podem se consorciar no sentido de fazer uma crítica que é uma crítica vazia, sob o ponto de vista prático, mas que encontra guarida em setores hiperideologizados na extrema-direita. Claro. Bolsonaro, filhos e tal. Não pode, Israel pode fazer o que for. Tem um certo percentual no neopentecostalismo, né, dizem os dispensacionalistas, que eles vinculam o Estado de Israel e a defesa do Estado de Israel ao que estaria inverso na Bíblia, no Velho Testamento. No Antigo Testamento. Eles fazem uma confusão terrível entre Israel, o Estado de Israel e o que estaria ali colocado no Velho Testamento.